Nós vamos hoje falar sobre uma dor que você tem. E que dor é essa? Gestão administrativa. E onde que a gente comete os maiores erros? O primeiro ponto, você tem que escolher uma posição. Ou você é empreendedor, ou você é empresário. E não há um equilíbrio nisso, tem que haver um desequilíbrio. Por quê? Porque se você é muito empreendedor, você está preocupado somente com o que está acontecendo agora. E você resolve problemas, mas acumula problemas. Se você é empresário, a sua visão é de longo prazo. Então, quando você resolve um problema aqui, você olha para trás e faz o quê? Descobre a origem do problema. E é na origem do problema que está o que a gente tem de melhor na gestão administrativa. Vocês sabem o que é? Problema novo. Por quê? Porque é péssimo ter problema velho todos os dias. É péssimo ter que apagar incêndio todos os dias. É péssimo ter que ser um empreendedor que apaga incêndio, que é bombeiro todos os dias. E para isso, eu desenvolvi uma metodologia. E essa metodologia tem 5 passos. O nome dela é Metodologia Ópera. Organização, planejamento, execução, resultado e aquilo que todos nós empresários buscamos: autonomia. Por quê? Todo mundo quer lucro, quer liberdade, como todos falam, mas na verdade é a nossa autonomia de tomar decisões. E tomar decisões sobre a nossa vida pessoal e tomar decisões sobre a nossa empresa é fundamental. E somente o empresário que tem a visão de longo prazo consegue olhar para a sua empresa, consegue analisar dados, analisar resultados e ter autonomia para tomar decisões. Com isso, dentro do passo de organização, eu quero falar para vocês o seguinte: a primeira coisa que você deve fazer na sua empresa, não importa o tamanho dela, é setorizá-la. Quais os setores existem na sua empresa hoje? Guilherme, eu sou sozinho. Essa é uma frase que eu escuto muito. Isso não tem importância nenhuma. Por quê? Porque dentro da organização, nós precisamos organizar os recursos financeiros, intelectuais, tecnológicos. E esses recursos precisam ser destinados para os setores corretos. Por isso, independe do tamanho da sua empresa. Preste atenção, setorize a sua empresa. Outra organização que nós, empresários, precisamos mudar é a organização do tempo. A gente não tem a mania ou o hábito de nos colocar à frente, de ter prioridade no singular. Eu não sei se vocês sabem, mas prioridade, segundo o dicionário, é uma palavra singular. Não existe plural para prioridade. Por isso que o nosso tempo fica escasso, porque tudo vira prioridade, quando na verdade a prioridade é fazer a empresa ter lucro, ou fazer a empresa crescer, ou cuidar das pessoas. E a gente precisa entender, nesse momento, a minha prioridade qual é, para que eu coloque do lado as ações da prioridade, o que são as coisas urgentes que eu preciso executar para cumprir as minhas micrometas e chegar na grande meta que é a prioridade. Dentro da organização, a gente pega a dor principal dos empresários. E qual é a dor principal dos empresários? O caixa da empresa, que por muitas vezes ele é algo ruim. Por quê? Porque ele se torna um caixa eletrônico, ele se torna um bolso do empresário. E é necessário ter maturidade, é necessário ter inteligência financeira, é necessário ter visão a longo prazo para proteger o patrimônio da empresa. Então, Guilherme, como você nos ensina ou nos orienta a ter organização? Primeiro passo, organize no curto prazo,
para chegar no longo prazo. E aí, dentro da minha metodologia, eu ensino e oriento que a nossa primeira organização deve ser semanal. Eu preciso saber o que acontece na semana 1 desse mês, na semana 2 desse mês, na semana 3 desse mês, de entradas e saídas. Com isso, eu consigo ter aquilo de mais importante dentro do financeiro, que é uma palavra que é previsibilidade. A sua empresa hoje tem previsibilidade? E por que é mais fácil fazer semanal? Porque são 5 ou 7 dias. Depois eu analiso 5 ou 7 dias. Depois eu analiso 5 ou 7 dias. E depois, em que eu me adapto a isso, eu começo a analisar quinzenal e começo a analisar mensal. Junto da organização, eu preciso trazer a cultura empresarial, porque eu preciso mostrar para as pessoas que vão chegar, mostrar para os meus fornecedores o que a minha empresa é capaz de fazer. Dentro da organização, nós precisamos ter registro e clareza. O registro da informação é fundamental para que nós tenhamos normas, métodos e procedimentos dentro da nossa empresa. E com isso, ele vai nos levar, com certeza, à clareza. E é a clareza que nos coloca no passo do planejamento, que é o próximo passo. O próximo passo é planejar. E eu quero começar o tópico de planejamento da seguinte maneira: onde estará a sua empresa no dia 9 de setembro de 2024? Quem dessa sala aqui já fez essa visualização? Quem aqui já entende em que espaço estará, com quantas pessoas estará, qual será a folha de pagamento, qual será o meu prolabore? Porque se nós não enxergarmos isso, simplesmente não há futuro para a nossa empresa. E aí, mais uma vez, eu exemplifico. O empreendedor, ele olha para os próximos 30 dias. O empresário, ele está preocupado com os próximos 12 meses, 24, 36. Para quê? Para que a empresa tenha sustentabilidade. Então, planejar é colocar data, eleger os recursos intelectuais, tecnológicos, financeiros. Por que é importante frisar isso? Porque muitos empresários só se preocupam com os recursos financeiros. Eu não posso fazer isso porque isso não é para a minha empresa. Eu não posso fazer isso porque a minha empresa é pequena. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho o mesmo recurso financeiro que a outra empresa tem. E a gente deixa de aproveitar os recursos que nós temos, a gente deixa de aproveitar tudo que há de acessível e gratuito no mercado e evita ter resultado. Evita ter resultado. Com isso, o conselho que eu dou para vocês é: elejam a prioridade da sua empresa hoje. Qual é o próximo passo? E está tudo certo o seu próximo passo. Por quê? Porque ele nunca vai ser igual ao próximo passo do coleguinha. E eu quero aproveitar para trazer um pouco de mentalidade nesse momento. Por quê? Porque o mal do século, muitos falam, que é a ansiedade. Só que no mundo empresarial, a gente tem um mal anterior que leva à ansiedade. E qual é esse mal? A comparação. E por que a grama do vizinho está mais verde e a minha não? No meu caso, é porque aqui tem mais festas, aqui tem mais comemoração. Então a gente pisa mais na grama. Pode ser que do lado de lá não tenha. E quando eu falo não ter comparação, preste atenção numa coisa. Eu não sei se o meu vizinho paga impostos, se os funcionários dele são registrados, se ele paga aluguel.
Eu não sei aonde ele compra o produto dele, porque não me interessa saber. O que me interessa é a minha empresa. Então, olhando para dentro, eu ganho tempo de planejar, eu ganho tempo de olhar no longo prazo e eu ganho tempo de fazer a minha empresa crescer e de fazer com que eu tenha, de fato, autonomia. E aí eu parto para o terceiro passo, que é a execução. E para a execução eu preciso dos passos anteriores. Primeiro ponto, registro. As minhas atividades estão ok? Eu tenho clareza sobre o que fazer? Eu tenho clareza sobre como fazer? Para quem fazer? Por que fazer? Mas principalmente a seguinte clareza: o que fazer e quem fazer. Quando eu sou sozinho, não tenho outra alternativa. Mas quando eu tenho outra pessoa, eu preciso eleger ela como responsável. E ser responsável por um projeto, por uma atividade, traz responsabilidade. Então, registre, tenha clareza, não perca tempo atropelando os processos. Dentro da execução, tem uma coisa muito importante também. As pessoas se preocupam em acelerar. E tem uma diferença entre acelerar e pular etapas. Por quê? Se eu acelero, eu estou com alguém que já passou por onde eu quero passar, e eu simplesmente quero ter acesso ao conhecimento dela para que ela me leve mais rápido e eu cometa menos erros. Pular etapas é cometer um erro incalculável que vai te fazer dar passos atrás quando você já estiver lá na frente, simplesmente porque você não passou pelo processo. Cuidado com acelerar e cuidado com pular etapas. Uma coisa muito importante dentro da execução que atrapalha a execução de você que está aqui hoje. Quando o seu projeto ou a sua atividade vai começar? Quando o seu projeto ou a sua atividade vai terminar? Se eu não tenho prazo de início, eu não começo. Se eu começo sem prazo final, eu não termino. Se eu não coloco data para começar, então prazo inicial e prazo final é fundamental para uma boa execução. Depois da execução, da definição dos prazos, tem uma coisa que é super importante. Melhor que cobrar é monitorar, é acompanhar. Por isso, quando delegar, acompanhe o processo. Quando delegar, esteja presente todos os dias para entender em que fase está, mas principalmente, a empresa precisa oferecer todos os recursos para que as pessoas executem da melhor maneira possível e tragam o melhor resultado possível. A minha empresa está oferecendo o recurso necessário para que você, que está executando, consiga chegar no resultado que nós buscamos? Por isso, o acompanhamento e não a cobrança. A cobrança, geralmente, ela vem depois de que o acompanhamento ou não foi feito, ou não foi feito de forma adequada, e não nos dá recursos para poder corrigir no meio do caminho. Depois disso, o ponto principal, que é análise de resultados. Por que isso aconteceu? Por que isso não aconteceu? Por que eu não vi isso? Por que isso me custou tão caro? Por que fugiu do planejamento? Se eu não analiso, eu não consigo tomar as próximas decisões. Se eu não analiso, eu não consigo entender o cenário que eu estou para o cenário que eu vou. E eu perco o último ponto da metodologia ópera, que ele é o mais importante. E aí você pode, nesse momento, olhar para dentro da sua empresa, olhar para dentro de você e se perguntar: eu tenho autonomia sobre a minha empresa e sobre as decisões que eu tomo sobre ela?
Porque se eu não tenho, eu preciso olhar para trás, entender o que aconteceu até aqui, para poder medir e tomar as melhores decisões daqui para frente. Se eu tenho, eu preciso buscar imediatamente os melhores recursos financeiros, intelectuais e tecnológicos para levar a minha empresa do ponto A ao ponto B e, com isso, completar esse ciclo da metodologia Ópera e, com isso, fazer com que a minha empresa seja de fato de sucesso e eu, um empresário criador, um empresário de resultados e um empresário que enxerga a minha empresa a longo prazo.